Certo dia eu estava me perguntando qual a importância dos compositores para a Igreja Católica. Então fui pesquisar no YouTube e lá tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que já compuseram várias canções para a nossa igreja. Assim como Monsenhor Moacir, tão querido e amado pelos paroquianos. Se você tem a mesma dúvida que eu, recomendo fortemente que não deixe de assistir o vídeo a seguir. Se você chegou até aqui, é porque tem interesse em saber um pouco mais sobre a importância do compositor para a Igreja Católica, não é mesmo? No dia 7, nós comemoramos o Dia do Compositor. Então, para comemorar essa data, convidamos duas pessoas de nossa paróquia para contarem um pouco para nós sobre a importância dessa pessoa na igreja. Temos aqui o Célio, que é o coordenador da pastoral litúrgica musical, professor, regente maestro do Coral Encanterte, e Roma, grande musicista e compositora que atua em nossa paróquia. Desde já o nosso agradecimento, muito obrigado pela disponibilidade e carinho de vocês. Vocês podem falar para a gente um pouco quem é o compositor católico? Olá, bom dia para vocês e bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir a gente depois. O compositor, eu acho assim, o tema que a gente vai enfocar mais na questão litúrgica, né? Porque o termo católico, a própria palavra católico já significa universal. Então é muito amplo a função de compositor. Mas vamos enfocar na questão litúrgica. O compositor, ele é um elemento importantíssimo, porque ele que compõe músicas que vão ser utilizadas nas diversas ocasiões, diversos momentos. No nosso caso, na liturgia, na missa, na celebração dos sacramentos, no batizado, no casamento, né? Então ele tem uma importância fundamental, porque ele é que vai compor aquilo que vai ser utilizado nesses momentos. E tem que compor de maneira correta. Para cada momento uma composição específica, né, feita com responsabilidade, com compromisso. Completando aí o que o Celinho falou, né, bom dia, né, que bom estar aqui com vocês. Falar um pouco, sobretudo, na nossa paróquia. Então, eu penso que o compositor católico, né, ou compositor litúrgico, né, o primeiro passo, ele tem que ser uma pessoa de oração, sabe? E uma pessoa que estuda, que tem conhecimento. Porque não adianta você falar, hoje vou sentar aqui, vou compor, né, um canto para entrada, para processional de entrada, né? Mas você não sabe para que ele serve, qual a característica dele, que tipo de ritmo que é, né? Então, o compositor católico, o compositor litúrgico tem que ser uma pessoa de estudo, sabe? Que gosta de estudar, de meditar aquilo que vai com a letra, a palavra de Deus, tem que estar inserido na palavra de Deus, porque composições da cabeça da gente não chegam até as pessoas e não faz o efeito de evangelização que Deus quer, né? Por isso, na minha opinião, né, tem que ser uma pessoa de oração e uma pessoa que gosta de estudar e de entender, tem que ter conhecimento, não pode sair compondo assim, qualquer coisa. Então, é importante, né, a pessoa que vai compor ter um conhecimento, né? Como funciona o processo da composição de uma música? Veja bem, completando o que a Roma diz, o compositor, ele tem que estar imbuído primeiro daquilo que ele vai produzir. Se é para uma celebração de missa, se é para um batizado, se é para um casamento. Então ele primeiro precisa ter a temática, né? E falar em compositor, a gente tem que falar também em letrista, poeta e falar em músico. Essas funções podem estar juntas, todos esses aspectos numa pessoa só, ou às vezes não. Então, no caso, o compositor, se ele for letrista, se ele for poeta, se ele for músico, ele vai estar muito mais bem preparado para produzir, para compor, para criar uma música. E envolve muitos fatores, né? Primeiro, o compositor, ele tem que ser uma pessoa de espiritualidade, ou seja, uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Num segundo momento, o compositor, ele tem que ter conhecimento musical, né? Conhecer ritmo,
conhecer melodias, conhecer a cultura do povo, né? O compositor, o músico, ou letrista, ou poeta, ele tem que estar imbuído também dos documentos da igreja. A igreja possui o magistério da igreja, ele possui uma vasta e profunda documentação, né? Conhecer a liturgia a fundo, as leis, normas e prescrições litúrgicas, para que ele possa compor uma música, um canto de qualidade para aquele momento que ele se dispôs a fazer, né? Essa habilidade ela pode ser desenvolvida. As pessoas às vezes já nascem com o dom de compor e de tocar, de criar. Outros podem desenvolver essa habilidade através de um estudo sistemático, né? Então acho que é por aí. O processo de composição. Muitas vezes a música nasce, letra e música juntas, né? Outras vezes alguém entrega uma letra na mão do compositor para você colocar uma melodia, ou vice-versa, né? Então, quando é música e letra junto, é mais fácil. Você já vai criando e vai já concluindo. Mas quando você junta com outra pessoa para fazer uma música, ele uma letra, você a melodia, ou vice-versa, tem que haver entre essas duas pessoas uma harmonia, sabe? Um entendimento, porque senão não vai fluir, porque tem que ter fruto, né? A música tem um objetivo, aquela composição tem um objetivo. Para você atingir o objetivo, há uma série, né, de procedimentos antes. Então, o processo de composição para mim é assim, sabe? Você tem que sentar, conversar com a pessoa, se for duas, ou se for a gente sozinho. Tem música que a gente faz que nasce naturalmente, tem música que a gente faz por encomenda, né, que pede, né? Vou citar aqui um exemplo. O padre Marcílio uma vez chegou para mim e falou assim: eu estou cansado de cantar, de escutar na missa da primeira Eucaristia aquela música, eu sou feliz, tu és feliz, eu sou feliz, tu és feliz, daquele jeitinho dele que ele fazia, sabe? Aí ele me chamou lá na salinha dele e falou assim: você não consegue fazer uma missa da primeira Eucaristia? Eu falei para ele assim: uma missa inteira? Porque naquele tempo, né, você nem deve lembrar disso, que as músicas eram compostas do canto de entrada até o canto final, né, tudo redondinho ali. Época de cantos pastorais, assim. Então eu falei para ele: padre, eu não vou dar conta não. Ele falou assim: vai. Eu falei: sabe por quê? Porque eu preciso saber, conhecer. Aí ele me deu um livro, acho que tem um salinho com ele na mão ali, é um livro verde, não sei se é. Aí ele me deu esse livro para eu ler, né, para eu entender o que era um canto de entrada, um canto de repertório, um canto de comunhão, né. Depois ele me deu uma aula de Eucaristia para eu entender, para fazer Aí eu sentei lá em casa, né, e fiz, não sentado, né. Depois que eu li, que ele me instruiu, eu sentei assim e fiz do canto de entrada ao canto final, né. E mostrei para ele, porque ele era um grande crítico, né, Celinho? Nossa Senhora, meu Deus, passar pelo crivo dele não era muito fácil, não. Aí entreguei para ele aquelas fitinhas de cassete, né, com a letra, tudo. Ele fez algumas correções na letra, né, de fundo teológico, coisas assim, né, e falou assim: pronto, a partir de agora, essa vai ser a missa primeira Eucaristia. Não sei se o Celinho chegou a cantar nas missas, né? Hoje é um dia tão festivo, meu coração canta de alegria, vou me encontrar com Deus vivo, é minha primeira Eucaristia. Aí por aí vai. Então foi a missa inteira, né? E aí cantou acho que uns 2 ou 3 anos, né? Todo quanto era a primeira Eucaristia, lá vai a música da Roma, né? Pra compor. Então, assim, depende muito. Ali, no caso, era uma encomenda. Eu não estava preparada para isso, né? Então, por isso que eu falo, precisa conhecer, precisa estudar o que você vai fazer. Né? Não dá para falar assim, vou fazer qualquer coisa, né? Deus, eu te amo, Jesus. Não é bem assim. Tem que ter fundamento, tem que ter profundidade, tem que ter inserção na palavra, né? Exatamente. Eu gostaria de destacar ainda o aspecto comunitário da composição. O compositor tem que ser aquela pessoa também que está inserida no momento, numa comunidade, num grupo. Ele tem que ser uma pessoa que comunga daquilo que diz o documento da igreja Gaudium et Spes, que vai dizer o seguinte, que a gente deve comungar das alegrias, das tristezas, da sociedade, do povo como um todo. Ele tem que ser uma pessoa que esteja engajada também,
Composição não é você entrar num quarto, agora eu vou pedir o Espírito Santo, vai baixar aqui em mim, e eu componho uma coisa entre eu e Deus. Não é uma coisa assim. Composição não é uma coisa assim vertical, mas oriental, horizontal, né? Conforme a Roma já disse, né? Esse aspecto comunitário é super relevante e interessante, que essa fala nossa aqui, essa entrevista, eu acho que ela deveria chegar primeiro nas pessoas que trabalham com a liturgia, nos diversos ministérios, né? Porque o compositor ele se enquadra dentro desse monte de ministério que nós temos na liturgia. É o regente, é o cantor, é o salmista, é a coordenação de liturgia, né? É nesse ambiente que se enquadra o compositor. O compositor não é alguém iluminado que cai do céu e faz alguma coisa. Aproveitando, Roma, que você já citou um pouquinho, né? Deu até uma palhinha para nós de uma das suas composições. Conta pra gente, quando que você começou a compor, né? E qual é a sua primeira composição? Olha, se for falar de música, é um pouco mais pra frente. Se for falar de poesia, de poemas, né, assim, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, né? Eu estudava aqui no Brasil, né? Quando eu fiz uma poesia pro Dia do Soldado. E aí a diretora lá escolheu a poesia, né? E eu fui apresentar, declamar, né, a bendita poesia lá no Grupo Brasil, enrolado na bandeira do Brasil, né? Foi a primeira composição, assim, que eu sentei, meio com uma produção de texto, né? Mas era um poema, né? E agora, de música, foi em 77 que eu fiz a primeira música. Eu morava em Niterói, né, e participava de um grupo de jovens lá da Catedral. E criaram lá no Rio um festival cristão, diferente desse daqui. Chamava Festival Cristão mesmo, né? E eu não lembro o nome do bispo que celebrava lá na Catedral, mas ele chegou no grupo de jovens e falou assim: eu quero uma música para participar desse festival de vocês. Aí eles ficaram tudo desesperados, né, e tudo. E eu falei, vamos conversando, vamos ver que tipo que tema que vocês gostariam, né? A gratidão, né? Eu não lembro mais, viu? Faz muitos anos, né? Não pede para perguntar, que eu não lembro mais não. Mas foi a primeira composição que eu fiz e ela ficou em 3º lugar, né? Na época lá no Rio, né? Entre tantas e tantas que tinha lá. Nós cantamos em 4 pessoas, o grupo era grande, mas foi só 4 que tinha condições de cantar. E eu, o violão e os 4, né? E a música chamava Gratidão. Era um louvor a Deus, né? Pela vida, pela sociedade, por tudo. Porque assim, gente, as músicas que eu componho, tem sempre isso. Ela é para ele, sabe? Ela tem sempre um sentido de povo, né? De falar da situação do povo, né? Não me lembro de nenhuma composição minha alienada, sabe? Eu sempre estou com o pé no chão. Então, é mais ou menos nesse sentido o louvor que tinha nessa música Gratidão, né? Depois eu participei de vários festivais, né? Popular ou de igreja, né? Litúrgico, tudo, né? E sempre nessa linha, né? E interessante que quando a gente criou aqui a Via Sacra ao vivo, né? Às vezes a gente compõe por situações, depende da situação que aparece, você compõe, né? Fizemos a Via Sacra, tudo, vamos fazer o Getsemane, vamos fazer, põe lá o Jesus, né, para fazer aquele momento de oração e tal. Mas aí ficou muito sem graça, sabe? Aquele negócio assim, muito morto, muito sem graça, né? Então eu falei assim, quem sabe eu não faço uma música, né? Aí cheguei em casa, sempre pego a palavra, né, li toda a parte da agonia lá e fui sentir o que Jesus estava sentindo ali, entendeu? E sentei e compus a música de Getsemane, que é aquela que canta lá no, né, Pai, afasta de mim tanto sofrimento, né? E assim, às vezes acontece isso, ou é o padre que pede, ou é alguém que pede, ou é um momento, por exemplo, o Festival da Canção, você tem uma direção, que é a música de festival. Sim. Nem sempre a música de festival serve para cantar na liturgia, gente. Né? Tem gente que vai só canto, quanto é música de festival na liturgia, não tem nada a ver nem com a palavra do dia, isso é errado, né? A gente pode se aproveitar, mas não significa que tem que colocar, né? Mas quando se trata de música litúrgica, a gente tem que pensar muito, tem que estudar, como o Celinho já falou, né? Tem que rezar em cima, o que Deus quer da gente naquele momento, aonde que quer atingir, né? Porque uma composição, depois que você fez, acabou, ela não é sua mais, você não é dono mais dela, ela vai.
embora, cumprir a missão dela, né? Onde ela estiver. É isso. Então, né, aproveitando que você contou um pouquinho da história, né? Que tal você dar uma palhinha pra gente de uma das suas músicas, né? Que você cantou em algum festival, ou às vezes a música que mais te marcou. Vamos conhecer um pouquinho? Vou cantar uma aqui, tá? Que foi do festival. Que acabou o mês da palavra, mas ainda tá no restinho. Né? E essa música os músicos de festival sempre eu compus de parceria com o Messias, né? Eu sou boa de letra, mas eu sou ruim de melodia. As minhas melodias não são muito legais, entendeu? Mas ele não, ele tem uma habilidade, uma sensibilidade, as melodias dele são muito bonitas. Então eu fiz a letra lá, levei para ele, né? E ele era assim, né? Ele pegou a letra, sentou, fez, ele, assim também, sentou, entrou e colocou e encaixou assim, né? E chegou lá em casa com a fitinha no bolso, né? E ficou muito bonita a música e tudo, né? E aí nós fomos pro festival e ela ganhou a música de melhor mensagem cristã na época, né? E é uma música que eu gosto muito, ela tá num CD dos festivais, né? Geralmente no mês da palavra eles cantam por aí, né? Como eu falei, a música não é da gente mais, né? Então eu gosto muito dessa música e por isso vou cantar. Teu povo sofrido reclama a existência humana no anonimato, projetos vazios e reais, fatos novos de oposto sentido, já não mantém do amor a viva chama, só tua palavra de vida pode criar um mundo novo. Só tua palavra que é viva converte e transforma teu povo. Equilíbrios, perspectivas, surpresas, valores e interesses no homem se escondem. O desajuste conturba, aniquila, caminha sem rumo, quem sabe pra onde? Que mundo é este? Sem ti não há defesas, só tua palavra de vida pode recriar um mundo novo. Só tua palavra que é viva converte e transforma teu povo. Que letra bonita, uma mensagem assim maravilhosa, né? Só tenho que te agradecer, tô até emocionada de ter ouvido assim, né? Por ela. Então, muito obrigada por ter nos presenteado com a sua música. Foi um prazer. Posso destacar mais um aspecto da composição litúrgica, né? Na composição litúrgica, a música ela está a serviço da palavra, entendeu? O que importa é a palavra. Então a música que foi colocada ali, a melodia, né, que foi colocada em cima da letra, ela está a serviço. É um aspecto importante que muitas vezes as pessoas não observam. E aproveito também esse momento agora para fazer uma observação. Existe um comportamento hoje, por exemplo, os grupos de cantos que tocam nas missas, por exemplo, no que tange ao salmo. Então, algumas pessoas, tem um salmo, não tem melodia para ele, eu vou colocar uma melodia em cima ali. E coloca uma melodia em cima, muitas vezes sem conhecimento, sem olhar a letra, qual que é o tema, qual que é a dinâmica da letra, se a letra está sendo uma letra penitencial, ou se a letra está sendo um louvor, ou está sendo uma exaltação. Então os grupos de canto, algumas pessoas se metem a fazer isso e compõem assim, aleatoriamente, lá em casa, eu vou colocar essa melodia aqui. Então o cuidado com esse tipo de comportamento, temos que ter muita atenção, né? Porque nós temos
muitas composições de salmo na nossa igreja, nós temos um material riquíssimo. Nós temos o Cantando Salmos e Aclamações da irmã Miriam, que tem salmos para os 3 anos, anos A, B e C. Nós temos as apostilas de liturgia, festa litúrgica 1, 2, 3, 4, liturgia 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Existe uma enormidade. E às vezes a pessoa, por desobediência, às vezes até por vaidade, não, eu vou colocar uma melodiazinha aqui na letra. E coloca sem nenhum conhecimento. Isso para mim é uma atitude, no mínimo, irresponsável. E que a gente precisa pensar bem sobre essa situação. Fazer uma reflexão, uma avaliação. Se não se tem uma melodia, não vai tentar fazer, não. É melhor que leia o salmo, né? Ou colocar uma melodia muito bem adaptada, que encaixe, né? Que vai de encontro. Então precisa ter muita perícia, vamos dizer assim. Né? Não é tão simples. Não é tão simples. É um aspecto interessante que a gente tem que destacar aqui nesse momento. Esperamos que os grupos de canto, os cantores, tocadores que nos estão assistindo, façam essa reflexão, né, que a gente passa. E completando o que o Celinho está falando, até mesmo quando, por exemplo, canta-se só o refrão, né? Às vezes acontece a gente cantar na missa, atualmente nesse tempo de pandemia, está acontecendo isso em algumas paróquias, né? Então, vai cantar só o refrão, não importa, mesmo que seja só o refrão, sabe? Que não vai cantar as estrofes, tem que estar adaptado ali, né? E eu já vivenciei situações assim, porque nem sempre é eu que estou tocando, eu só estou cantando com as pessoas, né? E de falar assim, nossa, esqueci do salmo, peraí, tá? 5 minutos antes da missa, vai lá e faz a melodia, aí quando vai cantar, né? Aí assim, sabe aquela história de muita letra para pouca música, muita música para pouca letra? Isso acontece. E, gente, é uma liturgia, é a celebração, é o coração da igreja, né? É o coração da espiritualidade nossa, é a missa. Então, ali tem que ter todo o carinho, toda a atenção, todo o zelo, como diz o Celinho, para, mesmo que seja uma melodia pequenininha, tem que esmerar, ter zelo por aquilo, né? Para completando aí o que ele falou, dessa importância. Celinho, aqui na nossa diocese, até na nossa paróquia, a gente sabe que existem compositores. Você pode citar pra gente os que você conhece, a importância deles? Eu vou citar alguns e peço já perdão, que a gente não pode ser que a gente não lembre de algum, depois vai me xingar lá na rua, você não falou eu, né? Mas, por exemplo, eu acho que a gente mira primeiro aqui o Padre Moacir, sem dúvida nenhuma, né? Ele foi um dos pioneiros aqui na paróquia a compor, e compôs assim algumas músicas, inclusive na área de casamento, ele adaptava melodias de música erudita e colocava letra, né? Eu lembro, por exemplo, tinha a música lá do Romeu e Julieta, né? Larirará, larirará. Eles colocaram a música litúrgica em cima. Não estou dizendo que isso é correto, porque isso é lá atrás, há 30, 40 anos atrás, a gente pensava diferente, a formação era outra, né? Nós temos aqui, a Roma falou em festivais, né? Então várias pessoas aqui participaram de festivais, inclusive eu, né? Não como compositor, mas como cantor. Mas nós temos, por exemplo, que o Márcio Góes, que inclusive deu aula aqui de violão aqui na paróquia, ele também compunha muita música. Nós tínhamos o Rodrigo Naves, né? Aqui nós temos o Jota, que era lá da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, né? A Carol Carolo, que compôs música também para casamento, enfim, aqui nós temos muito. Aqui na cidade de Três Pontas também tem despontado como um excelente compositor, né? O maestro Alessandro de Carvalho, né? Compôs inclusive a missa do Padre Vitor, e na celebração de beatificação do Padre Vitor. Nas celebrações nós temos oportunidade de cantar diversos cantos, como atos penitenciais, por exemplo, que ele compôs. Nós temos agora em Boa Esperança o Damasceno, Leonardo Damasceno, não sei se é parente do hino Damasceno, tem composto também algumas músicas, algumas canções. Até o Padre Jean mesmo esse dia compôs um ato penitencial, postou nas redes sociais. Padre Edinho,
Santuário de Axica, né? Enfim, temos muitas pessoas aí que compõem músicas para liturgia e também música religiosa como um todo, música para catequese, né? Música para pastoral, então nós temos uma infinidade. Volta a destacar a importância dessa função dentro da igreja, dentro da liturgia, o compositor. Porque tudo que nós temos de música, de repertório hoje, para ser utilizado, foram eles que compuseram. Então, já pensou que interessante? Esse repertório todo foram pessoas que fizeram. E na igreja são pessoas especializadas, porque a igreja não vai admitir qualquer composição, né? Então são músicas que foram provadas. Um aspecto importante da composição é isso. A pessoa compôs uma música e fala assim, eu vou colocar ali, vai para um grupo, eu vou cantar aqui, ó, eu compus, o que vocês acham? Pegar esse ponto de vista das pessoas. Essa prova é muito importante também, para ver se a música vai pegar. Né? É muito importante o compositor fazer essa sondagem, né? Com as pessoas, com os grupos. Contem pra gente, né, agora, como despertou em vocês o chamado para servir a igreja através da música. Então, Roma, você que começou primeiro. Olha, a música é uma coisa que tá no sangue, já nasceu comigo, acho que eu já cantava dentro da barriga da minha mãe. E toda a minha família, Nicolau, são musicistas, são compositores, né, assim. Eu tinha um tio, né, que faleceu já, que era do âmbito sertanejo, né, da área do sertanejo, também fez bastante sucesso por aí afora, né. Então, assim, é uma coisa que é uma veia, né, já está aqui no sangue, né. Mas eu sempre fui levada para esse lado, para compor músicas de igreja, porque assim, lá atrás, assim, eu era bem jovem, né, eu admirava muito o Valdeci Farias, sabe, eu achava as músicas dele, assim, uma coisa do outro mundo, né. E isso me chamava atenção. Um dia eu quero aprender violão, que eu nem sabia tocar nessa época. Um dia eu quero aprender violão, um dia eu vou tocar na igreja também, vou tocar essas músicas do Valdeci Farias. Na música, entendeu? Então, assim, me despertou. A gente tem que ter alguém em quem a gente inspira. Para querer cantar e servir a igreja através da música, né? Eu me inspirei nele, porque eu achava muito legal a maneira como ele cantava, as músicas dele, o ritmo, né? Assim, eu achava interessante, né? Então, foi ele, assim, que me despertou a vontade de cantar para Deus, né? Igual também, a minha mãe e meu pai cantavam. Meu pai tocava, né? Tocava violão, tocava acordeon, aquela petitinha de 8 baixos, né? Tocava, minha mãe cantava. E eles cantavam, às vezes faziam música sertaneja, os dois, eles pareciam com a voz, o timbre, com o cascatinho. A minha mãe com a voz bem aguda, né? E até os cabelos. 15 anos eu comecei a aprender a tocar violão. E um convite, eu acho que foi de Deus primeiro, que utilizou de uma pessoa para fazer esse convite, que é justamente o Messias, irmão da Roma. Viu eu tocando alguma coisa, arranhando o violão, me convidou para tocar. E a minha primeira missa que eu toquei foi uma missa de primeira comunhão, durma-se com barulho desse. Missa de primeira Eucaristia. E eu não sabia tocar nada. Parecia fuga, né? Enquanto o Messias tocava um acorde, na hora que ele ia para o segundo, eu estava no primeiro. Na hora que ele estava no terceiro, eu estava no segundo. Era uma festa, né? E a partir daí eu gostei e me enfronhei mesmo na vida da igreja, nas missas, nas pastorais, nas comunidades de base, depois no movimento negro, enfim, a música faz parte da minha vida. E eu aprendi que a música, e agora eu estudo música, estou estudando, né? A música, ela vai do berço até o túmulo. A gente nunca para de estudar. Quem gosta de música, quem ama música, você nunca para de estudar, de aperfeiçoar. Então, estou sempre estudando. Já estudei um pouquinho, não sei tudo, estou formando, estou terminando uma faculdade aí, à distância, mas a música, como dizia o Mandela, né? O Mandela dizia assim, a luta é minha vida. E eu vou parafrasear assim, a música é minha vida. Antes de encerrar, quero deixar aqui já o meu agradecimento a vocês por terem compartilhado com a gente histórias de vidas tão bonitas, a importância da composição para nós. Nosso muito obrigado e a minha gratidão a vocês.
Convido vocês aí de casa, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer um pouco dessa história e da importância do compositor para a nossa igreja. E para encerrar esse nosso vídeo com chave de ouro, convido o Célio e a Roma a darem uma palhinha para a gente de uma das composições mais conhecidas de nossa paróquia, do nosso saudoso Monsenhor Moacir, o Jogral de São Sebastião. Antes de mais nada, eu preciso fazer uma propaganda. Eu trouxe o livro aqui, estou comichando de vontade de mostrar. É um documento da igreja, olha, documento 79, estudos da CNBB, a música litúrgica no Brasil. Eu quero aconselhar, indicar esse livro como para uma leitura obrigatória dos agentes litúrgicos musicais, das equipes de liturgia. Faça um estudo, ele é um livrinho assim que ele tem um tema, depois tem perguntas de reflexão, cada capítulo, né? Então, muito interessante. E aqui também tem algumas coisas em relação ao compositor, ao letrista, ao poeta, aos tocadores, instrumentistas, salmistas, regentes, né, leitores. Então, é muito importante. Eu gostaria de fazer essa propaganda aqui. E agradecer também o pessoal da Pascom por nos ceder esse espaço, oportunizar da gente trocar essa ideia com vocês, através aqui virtualmente falando, né? Já que em tempo de pandemia não podemos estar juntos, então usar essa ferramenta, né, a serviço também da igreja, a serviço da pastoral e da evangelização. Então, obrigado a Pascom por esse espaço, por esse esforço, por esse carinho. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade que me deram de partilhar um pouco da minha vida musical aqui, né, sobretudo minha vida na paróquia. Eu que nasci e criei nessa paróquia, né, primeira Eucaristia, batismo, casamento, foi tudo aqui. Então eu estou muito assim, emocionada até, né, de poder fazer essa partilha nessa paróquia, São Sebastião. Muito obrigada. A respeito do livro que o Celinho fez a propaganda, eu reforço a propaganda mesmo, para ler, porque foi esse livro aí que eu tive que engolir para compor a missa da primeira Eucaristia, viu? Então, para os nossos músicos de plantão, tá a dica do Célio e da Roma. Se vocês quiserem entender um pouco mais, conhecer ou até começarem nesse lindo trabalho, fica a dica do livro. Vamos de música? Igreja das catacumbas, igreja então perseguidas, corria o risco cristão de ver sua vida perdida. Corria o risco cristão de ver sua vida perdida. Um jovem partiu para Roma, onde a luta é reina, onde a mensagem